Olá, meu nome é Ana Laura, eu sou uma das pediatras do Saúde for Kids e hoje eu vou falar com vocês sobre lavagem nasal. A lavagem nasal ela serve para eliminar o excesso de secreção em caso de gripe, resfriado e também para umidificar a mucosa quando o tempo estiver muito seco. A lavagem nasal deve ser feita com soro fisiológico. Na farmácia você vai encontrar diversas formas. Pode ser aquele frasquinho com conta-gotas, pode ser em jato contínuo, um jato de spray ou o próprio soro fisiológico mesmo no frasco. Tá? Qual que é a diferença? O jato contínuo, na hora que você aperta o frasco, ele sai um jato de alta pressão e se você continuar apertando, ele continua saindo o jato de soro. O spray, não. O spray você aperta, ele sai um jatinho e para. Se você quiser que saia de novo, você tem que apertar novamente. O frasco de soro, que é esse que vem só o soro fisiológico, ele tem uma peculiaridade. Depois que a gente abre ele, não dá pra deixar ele fora da geladeira, tá? Porque ele não tem conservante e ele não tá no sistema fechado, ao contrário dos sprays que a gente compra. Não tem um número máximo de vezes. Se o objetivo é só umidificar a mucosa, você pode fazer umas 3 vezes por dia. Se a criança está muito resfriada, cheia de secreção, você pode fazer quantas vezes forem necessárias. A lavagem nasal pode ser feita no bebezinho desde recém-nascido. Então aquele bebezinho que chegou da maternidade, ainda tem um pouco de secreção do parto, pode lavar o narizinho com soro. Cuidado só com o volume. Se o bebê for muito pequeno, tem que usar pouquinha quantidade de soro. Se o objetivo da lavagem nasal for apenas umidificar a mucosa, você pode usar de 1 a 3 ml de soro. Se o objetivo for eliminar a secreção porque a criança está muito gripada, você pode, em bebezinho recém-nascido, fazer de 1 a 2 ml no máximo. E se for um bebê um pouco maior, 3 ml. Tá? Crianças maiores, você pode ver de 5 a 10 ml, dependendo da tolerância. Então, se a criança nunca fez a lavagem nasal, vai ser a primeira vez que você vai fazer, sempre começa com um volume menor, porque você não sabe como que vai ser, se a criança vai engasgar, se a criança vai chorar, se a criança vai colaborar. Então, sempre começar com um pouco volume, e aí se notar que a criança está deixando, que está saindo catarro, ainda tem mais catarro para sair, vai aumentando o volume devagarzinho. O spray nasal ele tem que ser feito sentado, senão quando você borrifar não vai sair o soro. Tem algumas apresentações no mercado que permitem fazer o soro deitado, então sempre se informe antes de comprar. A lavagem com a seringa também pode ser feito sentado, mas nem sempre você vai conseguir, porque às vezes a criança não colabora, chora, é difícil de segurar. Então, se for necessário, você pode deitar a criança, mas aí você coloca um travesseirinho atrás aqui na cabeça para ela não ficar muito deitada. Uma dica para tentar segurar a criança sentada é enrolar ela numa toalha, como se fosse um rolinho, para não mexer os braços e não tentar fugir. E aí você segura ela aqui junto do seu corpo, para tentar fazer a lavagem com a outra mão. O soro deve estar em temperatura ambiente ou levemente morno. Para quem vai usar o frasquinho de soro, uma dica é colocar dentro da roupa enquanto estiver trocando a fralda ou dando banho. Enquanto isso, o soro vai ficando na temperatura do seu corpo. E aí depois, quando for utilizar, você tira e aí vai usar na criança. Se tiver um dia muito frio, que você acha que ainda assim tá gelado, pode botar uns 2 dedos de soro ou na própria mamadeirinha do bebê, num copinho do bebê ou numa xícara. E aí leva no micro-ondas uns 10 segundos no máximo só para ficar morno. Cuidado para não esquentar demais e sempre testem em vocês para saber se não esquentou muito. E aí pode colocar na seringa para poder fazer na criança. Sim, o soro pode sair pela outra narina. Então na hora que você injeta o soro com a seringa, ele tem 2 caminhos para fazer. A criança pode engolir ou o soro pode passar para o outro lado e sair do outro lado na narina.
não tem problema. A ideia é eliminar aquele catarro que está ali na via aérea. Tanto faz se vai sair do outro lado do nariz, se a criança vai engolir, depois vai eliminar no cocô. Você quer tirar o catarro para ela poder respirar melhor. É esse o objetivo. Não tem problema o bebê engolir soro. O que é o soro fisiológico? É água com sal. O único problema é se a criança nausear e vomitar depois. Então, o que a gente recomenda? Que faça essa lavagem nasal ou borrifo spray antes de refeição, mamada, porque a chance de vomitar é menor. É importante lembrar que a própria tosse e excesso de secreção podem levar a vômito na criança. Se você diminui secreção, diminui tosse, você vai estar trazendo um benefício para a criança. A chance disso acontecer é mínima e não tem nada muito comprovado a respeito. Agora, o que é muito comprovado é que o excesso de secreção, esse sim, pode levar a otite. Portanto, é muito mais benéfico fazer a lavagem nasal do que deixar de fazer e fazer a criança ficar com muita secreção, porque isso sim pode ocasionar uma otite. É ótimo! Lavagem nasal em criança comprovadamente alérgica já é sabido que diminui a ocorrência de infecções respiratórias e melhora sintoma da alergia. Não, a criança não vai afogar e o soro não vai para o pulmão. O que acontece é que algumas crianças brigam e choram na hora de fazer a lavagem e na hora que o soro chega aqui na garganta, elas tossem como um reflexo para evitar justamente o soro de ir para o lugar errado e ir para o caminho do pulmão. O mais importante é não chacoalhar a criança, não balançar, não bater nas costas, não fazer nada. Deixa ela tossir, que ela mesma vai engolir o soro depois disso.